Olá, gente. Nós vamos falar agora sobre um novo assunto, que é o MMC, que é o mínimo múltiplo comum, que a gente pode dizer que é o menor múltiplo comum entre dois ou mais números. Como, por exemplo, vamos aqui para um exemplo simples. Eu quero descobrir quem é o MMC de 2 e 3. Vamos para a tabuada. Tabuada do 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. Vamos para a tabuada do 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. Quem são os múltiplos aqui? Os múltiplos de 2 são esses aqui, o resultado da multiplicação. Quem são os múltiplos de 3? São esses aqui, o resultado da multiplicação. Aí eu preciso descobrir quem é o menor múltiplo comum entre o 2 e o 3. Ó, se você observar aqui, eu tenho esse aqui, ó, o 6. Esse 6 é o menor múltiplo comum entre o número 2 e o número 3. Ah, professor, então fica fácil, é só eu multiplicar 2 vezes 3, que é 6. Mas nem sempre a multiplicação vai lhe dar a resposta correta. Por isso que nós vamos ter que aprender a tirar o MMC usando esse método aqui, ó, o método da decomposição simultânea. Então, quando a gente fizer esse método, vai ficar mais fácil de encontrar o menor múltiplo comum entre dois ou mais números. Aí eu tenho aqui umas regrazinhas. Primeiro, você vai dividir os números pelo menor fator primo. Professora, mas o que é esse fator primo? Esse fator primo é o número primo. Quem são os números primos? Os números primos são aqueles divididos por um e por ele mesmo. Só se divide por um e por ele mesmo. São o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13 e assim vai. São infinitos números primos. Então, a gente divide pelo menor fator primo. Quem é o menor? O 2. Se não der para dividir por 2, vai por 3 e assim sucessivamente. 2. Se algum número não for divisível pelo menor fator, você repete. A gente vai ver como é que faz isso. E 3. Faça o produto dos fatores encontrados. Quando você concluir a fatoração, você vai multiplicar os fatores encontrados. Aí nós temos aqui um exemplo. Eu quero calcular o MMC de 10 e de 12. Como é que a gente vai fazer? Ah, você vai fazer a tabuada igual você fez no exemplo anterior? Não, nós vamos aprender a fazer a composição simultânea, a decomposição simultânea. Então, eu tenho aqui o 10 e o 12. Vamos colocar 10 e 12. Você tem que fazer a fatoração pelo menor fator primo. Quem é o menor? 2. Então, eu vou para cá, coloco o 2. Ele dá para dividir? Dá. O 2 eu consigo dividir o 10 e o 12. 10 dividido por 2 é 5 e 12 dividido por 2 é 6. Novamente, eu vou dividir por 2. Por quê? Porque o 6 ainda dá para dividir por 2. O 5 não dá, professor. O que que eu faço? Lá no 2 aqui, ó, o que que ele diz? Que você repete. Então, você vai repetir o 5 e 6 dividido por 2, 3. Como aqui não tem mais nenhum número que divide por 2, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o 3, ó. Pego o 3, repete o 5, porque o 5 não dá para dividir por 3, e 3 dividido por 3 é 1. Agora, ó, sobrou só o 5, então eu vou dividir por 5. 5 dividido por 5 é 1 e repete 1. Observe, ó, que a minha fatoração já finalizou, ó, deu tudo 1. E agora eu vou fazer a última etapa, que é multiplicar os fatores. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3 são 12. E 12 vezes 5 são 60. Então, o que que a gente conclui agora? Que o MMC, o mínimo múltiplo comum de 10 e 12, vai ser o 60. O menor múltiplo comum de 10 e 12, nós encontramos agora fazendo a fatoração com números primos. Agora nós vamos ver onde a gente pode ver mais exemplos de MMC, né? Onde é que eu vou utilizar?
uma das maneiras de utilizar, resolver soma ou subtração de frações com denominadores diferentes é utilizando o MMC. Então, quando eu tenho lá duas frações e elas têm denominadores diferentes, nós vamos utilizar. Tem outras maneiras? Tem. Mas para resolver, para achar o resultado de uma soma ou uma subtração de frações, a gente pode utilizar o MMC. Então, aqui eu tenho 5 sobre 6 mais 1/8. O que eu vou fazer? Como esses denominadores são diferentes, eu não posso somar. Eu tenho que primeiro fazer com que esses denominadores fiquem iguais. Para eles ficarem iguais, eu vou ter que tirar o MMC de 6 e de 8. Fazer aquela fatoração. O 6 e o 8, eles são divisíveis por 2. Então, 6 dividido por 2 é 3 e 8 dividido por 2 é 4. Ainda continuo dividindo por 2, porque o 4 é divisível por 2. O 3 você repete, porque não é divisível por 2, e 4 dividido por 2 é 2. Permaneço dividindo por 2. Repete o 3 e 2 dividido por 2 é 1. Como não tem mais nenhum número que eu possa dividir por 2, eu agora vou dividir por 3. 3 dividido por 3 é 1 e repete 1. Finalizamos a divisão, tudo 1. Agora eu vou multiplicar os fatores que eu encontrei. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3 são 24. Esse aqui é o menor múltiplo comum entre 6 e 8. Aí eu vou substituir aqui. Você coloca aqui 24 mais, e coloca aqui 24. Como é que eu resolvo aqui a soma dessas duas frações? Pego esse valor que eu encontrei e vou dividir por 6. 24 dividido por 6 dá quanto? Dá 4. Esse resultado eu multiplico pelo número de cima. 4 vezes 5, 20. A mesma coisa eu faço aqui. Pego 24, divido por 8, que dá 3. E esse resultado eu multiplico pelo número de cima. 3 vezes 1, 3. Observe que agora eu tenho os mesmos denominadores, então eu posso somar. 20 mais 3 dá 23 e repete o denominador, que é 24. Pronto, encontramos a solução. Outra situação que nós podemos utilizar o MMC é quando eu tenho situações problemas. Por exemplo, aqui esse problema. 3 visitantes seguiram hoje para Granja. O mais jovem viaja com o mesmo destino de 12 em 12 dias. O segundo de 15 em 15 dias. E o mais velho de 20 em 20 dias. Daqui a quantos dias viajarão juntos? Então, ele quer aqui, ó, o primeiro é de 12 em 12 dias, o segundo de 15 em 15 dias e o mais velho vai ser de 20 em 20 dias. Por que eu sei que é MMC? Porque ele quer buscar o menor número de dias que os três vão se encontrar, certo? Então, nós vamos ter que fazer o quê? Tirar o MMC desses três valores, simultaneamente. Então, você coloca o 12, você coloca o 15 e você coloca o 20. Aí, nós vamos fazer a fatoração. Começa por 2. 12 dividido por 2 é 6. O 15 não dá para dividir por 2, você repete. 20 dividido por 2 é 10. Continua dividindo por 2. 6 dividido por 2 é 3. Repete o 15. 10 dividido por 2 é 5. Não tem mais nenhum número que se divide por 2. Então, agora eu vou dividir por 3. 3 dividido por 3 é 1. 15 dividido por 3 é 5. E 5 dividido por 3 não dá, então você repete. E agora, por último, como não tem mais nenhum número para dividir por 3, você vai dividir por 5. Repete o 1 aqui. 5 dividido por 5 é 1. E 5 dividido por 5 é 1. Finalizamos a fatoração. Agora, eu vou fazer a multiplicação desses fatores primos. Aí, nós vamos multiplicar aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5 são 60. Então, o que vai acontecer? Depois de 60 dias, eles vão novamente viajar juntos. Eles saíram juntos,
o mais novo foi de 12 em 12 dias, o do meio de 15 em 15 dias e o mais velho de 20 em 20 dias. Depois de 60 dias, eles vão viajar juntos novamente, ok?